Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo de número 26, versículo 41. Em verdade vos digo, vigiai e orai para que não caiais em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus estava ensinando para os seus discípulos o poder da oração. Jesus só resistiu à morte de cruz e ele foi 100% homem e Deus porque ele estava em oração. Podemos ver que muitas das vezes das curas que Jesus opera, a Bíblia nos fala que ele estava descendo do monte ou que ele estava no templo. Mas Jesus ele orava mais era nos montes, porque Jesus era expulso da sinagoga porque o povo não amava Jesus Cristo. Os fariseus e os escribas tinham inveja de Jesus e o expulsava do templo. Então Jesus ele ia orar nos montes. E ele estava ali no Getsemane, orando, chorando, suando gotas de sangue, que ele ia beber um cálice que a qual eu e você nós teríamos que beber. Jesus suando gotas de sangue fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Aí ele vendo eu e você no futuro, que tinha muitas pessoas que adoravam em espírito e verdade, ele fala que não seja feita a minha vontade, mas sim a do Senhor. E Jesus, ele procura os seus discípulos e os seus discípulos estão dormindo. E Jesus fala: vigiai e orais, para que não caiais em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E depois disso, os discípulos ainda dormiram mais 2 vezes até a crucificação de Jesus. Meu irmão, o que eu aprendo com isso? Nós temos que viver uma vida de oração, mas principalmente vigiando. Quando nós estamos vigiando nas palavras, nós damos conta de orar, jejuar e vigiar. Quando você está vigiando nas palavras, meu irmão, você tem a certeza, você tem aquela alegria da sua salvação, você tem a certeza. Se Jesus vier arrebatar a tua igreja hoje, eu vou ser salvo. Não é fácil orar, meu irmão, não te julgo, mas a Bíblia nos fala que o reino de Deus ele é tomado por esforço. Quando nós oramos, meus irmãos, nós quebrantamos a carne. Eu tenho por experiência, quando eu falo assim, eu vou orar e eu não oro, depois nós não damos conta de orar, porque no momento que Jesus pede para nós orar, nós temos que orar naquele momento. Meu irmão, persevere na oração, não deixa Satanás desfalecer na fé. Jesus ele passou por aflição, mas ele te amou. E quando você está aflito, angustiado, triste, abatido, ore. Depois que Jesus apareceu para os discípulos começaram a orar. E os discípulos oraram muitos dias até receber o batismo do Espírito Santo. Então, depois que Jesus partiu, os discípulos aprenderam a ser homens de oração. E nós temos que ser homens e mulheres de oração. Você que é mulher, nós temos que orar, nós temos que jejuar, temos que ler a palavra de Deus, frequentar os cultos, escola bíblica dominical. Nós temos que frequentar os cultos, as vigílias, os montes, orar na sua casa, dobra o seu joelho e ora pelo menos 10, 15 minutos. Porque Jesus falou para os seus não podeis orar nenhuma hora, porque Jesus tinha uma missão para os seus discípulos
porque os discípulos ia ser o sucessor de Jesus, Pedro ia ser o pastor da igreja. Mas é bom quanto mais nós orarmos, o tanto que você sentir de orar, ora ao Senhor, professa Cristo como seu Salvador, não deixe de orar para você não desfalecer na fé, porque a oração era a chave da vitória. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. O versículo 18, regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre. Meu irmão, nós temos que orar a todo momento. Você tem que orar no seu trabalho, no mercado. Como assim no seu trabalho no mercado? No meu trabalho no mercado? Como assim? Você me pergunta. Mas você ora em espírito e Deus te ouve no trânsito, dirigindo, você está orando. Todo momento você está orando. Orar não é somente orar de joelho, não. Você pode orar em pé, sentado, agachado, ajoelhado, deitado. Porque sabemos que Deus, ele ouviu a oração de Ezequias. Ezequias não dava conta de ficar ajoelhado. Mas e Ezequias, Deus acrescentou os anos de vida. Ezequias humilhou para Deus. E Deus acrescentou mais 15 anos de vida para Ezequias, porque Ezequias ele orou, e nós temos que orar, nós temos que perseverar na oração, acreditando que Jesus vai responder às nossas orações. A Bíblia nos fala tudo que pedimos em oração, nós cremos, nós receberemos. A oração é para pedir perdão de pecado. A oração é como você quer pedir alguma coisa para Deus, alguma coisa para o Pai. A oração quando você põe intercessão também. A oração é a chave da vitória. Não desfaleça, meu irmão. Continua orando. Guarda a palavra de Deus. Eu estou orando, mas eu tenho que orar mais. Orar sem cessar todo tanto que nós oramos é pouco. Persevere na oração, porque Jesus, ele vai te entregar essa bênção e essa vitória. Vigiai e orai para que não caiais em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, a carne é fraca. O espírito está pronto, o espírito da gente. Já viu quando você faz, hoje eu vou orar, hoje eu vou ler Bíblia? É o espírito que está falando com você. Mas quando você não dá conta, a carne está sendo fraca. Persevere na oração, acredite na sua vitória, acredite na sua bênção, porque tudo que você pedir para Deus, Deus vai te acrescentar. Salmos 46, versículo 1, o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. O Senhor é o seu refúgio e fortaleza, tudo que você pedir para Deus, Deus vai te abençoar. Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Mas neste mundo também, meu irmão, nós temos aflição, nós temos angústia, temos tristeza. Sempre vamos ser provados. Às vezes você tem uma doença, uma diabetes que não é curada, já tem 30, 20 anos, até mesmo chegou a amputar sua perna, o seu braço, o seu dedo. Mas sabe de uma coisa, o mais importante de tudo é que Jesus te ama e o seu nome está escrito no livro da vida. Apocalipse fala que o Senhor castiga todos quanto Ele ama. E se Jesus te castiga, é porque Ele te ama. Nem tudo que nós pedimos nós vamos receber. Mas muitas das coisas, quando nós pedimos com fé, quando Jesus quer nos entregar, Ele nos entrega porque nós cremos e nós conseguimos a bênção que Deus nos entregou em nome do Senhor Jesus.